O problema 9 da página 155 é muito semelhante ao 8 da 155. Muda a figura. Então eu tenho lá um hexágono regular, A, B, C, D, E, F, portanto 6 lados, e um quadrado ABGH, tem um lado comum AB, que mede 6 centímetros. E estão em planos perpendiculares. Calcular as seguintes distâncias. E aí vem lá. Então vamos fazer os polígonos, em 2 planos perpendiculares. Então eu tenho aqui o plano alfa. No plano alfa eu tenho o hexágono de lado 6 e no plano beta eu tenho o quadrado de lado 6. E eles têm o lado AB como lado comum. E o cuidado na montagem. Veja, ele diz o hexágono A, B, C, D, E, F. Então A, B, C, D, E, F. E volta no A, fechou o hexágono. O quadrado ABGH. AB é comum, então eu tenho que fazer ABGH. Se você colocar o G aqui e o H aqui, está errado, porque é ABGH. Esta é a sequência. Então, se você errar a posição do GH, você erra toda a questão. Muito cuidado com isso. Então, eu tenho aqui os 2 polígonos e são perpendiculares, em planos perpendiculares. Qual é a distância do ponto H ao ponto D? O ponto H está aqui e o ponto D está lá em cima. Então, eu tenho aqui um segmento. E note que esse segmento vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo. Que triângulo retângulo? Ele vai descer aqui e vai pegar um lado aqui, ó. Então, eu tenho este cateto, é esta medida. Quem é esta medida? Se eu fizer aqui um triângulo retângulo, traço a diagonal, né? Eu tenho aqui a altura e a altura. Então, esta medida DB é o dobro dessa altura desse triângulo aqui. Deixa eu voltar que eu fiz coisa errada. Então, apagar o desenho lá em cima. Opa, aqui volta. Aqui volta. Então, eu apago aqui, apago ali, lá, pá. Agora sim. Então, eu tenho aqui um ângulo reto. Portanto, isto aqui é um triângulo retângulo. Eu sei que esta medida, como havia dito, vai ser o dobro da altura do triângulo equilátero aqui. 6 raiz de 3. 2 vezes a altura do triângulo equilátero. Esta medida aqui é 6 raiz de 2. Por quê? Porque é a diagonal deste quadrado, né? Então, eu tenho aqui um cateto, outro cateto e o que eu quero é a hipotenusa, que é a HD. Pitágoras na veia de novo. Olha lá, ó. Então, HD ou DH é a mesma coisa, vai ser igual a 6 raiz de 5. Resolvido o item A. O item B é a distância do ponto G ao ponto C. G está aqui, C está ali. Então, vamos lá. Olha lá, apagando, para ficar mais fácil o entendimento, né? Então, agora o que eu quero? A distância de G a C. Note que aqui eu tenho uma hipotenusa de um triângulo retângulo. Isto aqui, né, é 6, aquilo ali é 6, portanto, GC, 6 raiz de 2. Calculado o item B. Vamos agora para o item D. O que eu quero no item D? Distância do ponto M, médio de GH. GH está aqui, M está aqui, né? Ao centro do hexágono. O centro do hexágono eu traço aqui as diagonais e tenho o centro do hexágono. Então, a medida MG é a hipotenusa deste triângulo retângulo, cujo lado, né, um cateto, é a altura desse triângulo equilátero aqui, do hexágono, e o outro cateto é a medida do quadrado. Portanto, eu sei que esta medida é 3 raiz de 3, é coisa sabida lá do estudo dos polígonos, e aqui é 6. Portanto, MO, Pitágoras na veia de novo, MO quadrado, parará, parará. Portanto, eu tenho que MO vai ser igual a 3 raiz de 7. Tá certo? Resolvido o item C.
O item D, do centro do quadrado ao ponto N médio do segmento ED. Segmento ED está lá em cima, acho o ponto N e venho até o centro do quadrado. Apagando tudo para poder fazer o desenho bonitinho, para não ficar embaçado, né? E você poder entender. Então aqui eu tenho N, ponto médio de ED, ponto P, eu chamei ponto P o centro do quadrado, que é o encontro das diagonais. Novamente eu tenho aqui um triângulo retângulo, olha só. Onde este cateto é o dobro da altura do triângulo equilátero que forma o hexágono, 6 raiz de 3, e isto aqui é metade do lado do quadrado, que é 3. Portanto, Pitágoras de novo. NP ao quadrado será igual a 6 raiz de 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Portanto, NP, 3 raiz de 13. E está resolvido o problema. Então, veja que ele é muito interessante de fazer. Se por outro lado você fizer o desenho desta forma, né, no papel, lembra que eu expliquei na última aula, você desenha o polígono, o hexágono e o polígono quadrado numa folha de papel e você faz a dobra exatamente neste ponto aqui, ó. Dobra o papel aqui, né? De modo que colocando isto aqui perpendicular a isto, você enxerga todas as relações que eu fiz lá. Lembra que eu coloquei aqui palitinho de dente, fui espetando e fui mostrando para vocês? Então, é um artifício que a gente usa quando tem dificuldade de perceber as coisas. Tá feito o exercício, tá resolvido. Tá bom? Bom estudo aí.